sacrifícios de Cristo. Na época do Antigo Testamento, havia 3 classes de mediadores entre Deus e seu povo: o profeta, o sacerdote e o rei. Como perfeito mediador, Cristo reúne em si mesmo os 3 ofícios. Jesus é o Cristo profeta, que ilumina as nações. O Cristo sacerdote, que se ofereceu como sacrifício pelas nações. E o Cristo rei, que reinará sobre as nações. Então, ofício, ofício é um trabalho, uma função. E Jesus Cristo, ele ocupa, uma pessoa só, ocupa essas 3 funções. Qual que é a função do profeta? Qual que é a função do sacerdote? E qual que é a função do rei? Cada um tem uma função. A função do profeta é ouvir de Deus e falar para o povo. O verdadeiro profeta tem que ouvir de Deus primeiro e passar a mensagem para o povo. Dentro da história de Israel, existiu vários profetas verdadeiros e também existiu uma montanha de profetas falsos. Então, profeta falso, para ser falso, não precisa falar uma heresia. Pode falar uma verdade, mas se não foi Deus que mandou, é falso. Por isso que não é fácil perceber quem que é verdadeiro e quem que é falso. Porque muitas das vezes o camarada vem com uma palavra correta, mas não foi Deus que mandou. Até o diabo citou a Bíblia para Jesus Cristo. A Bíblia é errada? Não, a Bíblia é certa, mas quem estava citando totalmente fora do contexto. O profeta, então, ouve de Deus e fala para o povo. O sacerdote já faz o contrário. O profeta ouve de Deus e fala para o povo. Ele vem, ele representa nisso. Já o sacerdote é diferente. Ele ouve do povo e leva para Deus. O que o sacerdote faz em favor do povo? Ele oferece dons e sacrifícios. Então ele entra na presença de Deus, levando do povo para Deus. E o rei? O rei é aquele que, ao governar, faz justiça para o povo. Ele executa a justiça. Quando isso, do lado humano, se reúne em uma pessoa só, o máximo que consegue é aquela reclamação de Moisés. Senhor, o cargo que o Senhor me deu é duro de carregar. Eu não aguento carregar sozinho. Interessante, tem gente que briga por um monte de cargo e não vê que não vai aguentar fazer nenhum. Não teve só Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim, ele faz os 3 cargos de maneira perfeita. Mas teve homens no passado que por um tempo ocupou esses 3 cargos. Moisés mesmo foi um. Até o ponto que o próprio sogro dele falou: ó, Moisés, isso que você está fazendo não é bom. E depois ele mesmo foi e falou com Deus: olha, está muito difícil. Um outro que ocupou os 3 cargos assim foi Samuel. Samuel ocupou também. Ele foi profeta, ele foi juiz e foi sacerdote. Ele conseguiu seus 3. Não pode se comparar com Cristo, mas todos eles, em certo sentido, foi um tipo de Cristo.
representando já o que Cristo seria. Então nós vamos ver aqui esses 3 ofícios, um por um. Eu estava pesquisando sobre essas 3 funções. Elas são bíblicas, está lá na Bíblia, mas não de maneira clara. O primeiro grande teólogo que lançou esses 3 ofícios como sendo de Cristo foi o João Calvino. Depois vieram os outros e pegaram matéria dele e deram prosseguimento, tá? Mas isso não significa que não tivesse na Bíblia. Aqui na Bíblia está citado, não de maneira clara. Os teólogos foram e começaram a esmiuçar, trazer com mais explicações. Profeta. Vamos falar então agora sobre o profeta. O profeta do Antigo Testamento era o representante ou agente de Deus na terra, que revelava a sua vontade com relação ao presente e ao futuro. O testemunho dos profetas dizia que o Messias seria um profeta para iluminar Israel e as nações. Os evangelhos também apresentam Jesus da mesma forma como profeta. Então, nós gostamos muito desse tema, profecia, mas sempre no sentido futuro, sempre para estar trazendo para nós o futuro, e de preferência um futuro que diz ao nosso respeito, que fale do nosso dia a dia, se a gente vai vencer, se a gente vai ser bem sucedido, sempre nesse sentido. Existe essa profecia? Existe, mas a profecia, ela é primeiro presente, depois futuro. Dentro da profecia presente, nós temos a profecia para edificação, para exortação e para consolação. Então, quando alguém vem na igreja e tem o dom de explanar a palavra para edificação, isso daí dentro desse ponto de vista aqui bíblico é uma profecia. Embora o povo não está nem aí, o povo gosta da predição do futuro. Aí é profeta, se não for. Mas ser profeta é primeiro falar inspirado por Deus. E nisso Jesus Cristo é o maior exemplo. Ele disse de si mesmo: olha, conforme eu tenho ouvido do Pai, eu tenho falado para vocês. Jesus não disse uma palavra que o Pai não houvesse falado. Pegue e faça uma comparação com um grande profeta do Velho Testamento, profeta de Davi, Natã. Natã chegou a um certo momento e falou para Davi: ó, pode ir em frente com o teu pensamento que Deus é contigo. O que você faz, Deus assina embaixo. De noite Deus chamou Natã, falou: Natã, vem cá. Vai lá e muda. Eu não falei isso aí. Sabe o que é isso daí? Falar do próprio coração. Natã não estava com maldade nenhuma. Ele não estava sendo um falso profeta, mas ele falou segundo o coração dele. Ele não perguntou para Deus. Já Jesus Cristo não. Jesus Cristo é o profeta por excelência. Ele não fala nada além do que o Pai falou para ele no ouvido dele. Ele primeiro ouviu do Pai para depois falar. Então nisso daí, ele é um profeta 100%. Ele fala do presente e também do futuro. Subtópico aí: como profeta, Jesus pregou a salvação. Os profetas de Israel exerciam seu ministério mais importante em tempos de crises. Quando os governadores, demais estadistas e sacerdotes estavam confusos e impotentes para atuar, era essa a hora em que o profeta entrava em ação e com a autoridade divina mostrava o caminho
para sair das dificuldades, dizendo: esse é o caminho, andai nele. Aqui o autor da revista está fazendo uma afirmação que, na maioria das vezes, os profetas trabalharam em época de crise. Pegue João Batista, que foi o precursor de Cristo. Quando ele surge na história de Israel, a história diz que havia um silêncio da parte de Deus de um longo período. De tal maneira que quando surge João Batista, o pessoal fica de boca aberta, boquiaberto. Eles ficaram assim, como que anestesiados. A palavra profética, a profecia, a palavra falada de Deus com unção e autoridade, era uma coisa tão rara naquele tempo lá, que João Batista começa a falar, e o que João Batista fala? Ele não faz nenhum grande sinal, ele não revela nenhuma catástrofe, nada de esplêndido, nenhum apocalipse de João, nada. Ele tinha apenas uma mensagem, e isso daí impactou o povo. Sabe o que era isso aí? Falta da palavra profética. Porque quando se tem muito, camarada, regalado. Mas quando falta, aí o pouco que vem se dá valor. E o povo ficou maravilhado de dizer: olha, o Senhor levantou um grande profeta no nosso meio e visitou o seu povo. Aí Jesus Cristo vem nesse embalo. Jesus Cristo entra nesse embalo. Qual que era a profecia de João Batista e de Jesus? Ali no começo: arrependei-vos. Era essa a profecia. Hoje, quando a gente fala assim para os crentes falam: mas peraí, ele está querendo me evangelizar? Ele está querendo me evangelizar? É. Mas essa palavra era dita para um povo de Israel que conhecia de cor salteado a lei de Moisés. Mas o Senhor Jesus Cristo, como profeta, ele pregou a salvação. O Senhor Jesus apareceu em um tempo quando a nação judaica se encontrava em um estado de inquietação causado pelo anelo de libertação nacional. Eles estavam sob o jugo romano, escravizados por Roma. Na realidade, eles vinham de praticamente 4 cativeiros. A gente fala do cativeiro babilônico, que foi o que levou eles para o cativeiro. Mas eles voltam no cativeiro babilônico sobre a supervisão de um rei gentio, e na realidade eles ficaram sujeitos a todos os impérios que foram surgindo, os 4 impérios, até chegar no romano. Passou pelo Império Persa, passou pelo Império Grego, e agora, por último, o Império Romano, aonde subjugou eles de uma maneira tal que eles estavam todos ansiosos, esperando uma grande libertação. E surge então João Batista e o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o profeta que foi profetizado inclusive pelo próprio Moisés, que Moisés falou assim: olha, o Senhor Deus levantará no vosso meio um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, e a alma que não ouvir ele será extirpada do meio do povo. Então, era uma profecia já do Velho Testamento. O Senhor Jesus mostrou o caminho de escape do poder e da culpa do pecado, não somente à nação, mas também ao indivíduo. Aqueles que vieram com a pergunta: que farei para ser salvo? Receberam instruções precisas, e essas sempre incluíam uma ordem de segui-lo.
ele não somente mostrou, mas também abriu o caminho da salvação por sua morte na cruz. Então, uma mensagem do profeta Jesus. Jesus, como profeta, ele pregou a salvação. Por isso que nós falamos que é um trabalho, ofício dele. Ele pregou sobre isso. Os 3 anos que ele trabalhou, a mensagem dele foi em torno da salvação. 3 anos pregando, 3 anos falando sobre a salvação. Como profeta, subtópico B aí, da página 17. Como profeta, Jesus anunciou o reino. Todos os profetas falaram de um tempo quando toda a humanidade estaria sob o domínio da lei de Deus, uma condição descrita como o reino de Deus. Esse era um dos temas principais da pregação do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou de Deus. Mateus 4,17. E ele ampliou esse tema descrevendo a natureza do reino, o estado e a qualidade de seus membros, as condições de ingresso nele e sua história espiritual após a sua ascensão, e a maneira de seu estabelecimento na terra. Então, sobre o reino de Deus, já tinha sido predito no Velho Testamento, e os estudiosos da época gostavam muito de estudar a parte bonita do reino e deixava a parte de sofrimento de lado. Só que quando você começa a estudar esse tema, o reino de Deus, nós temos que dividir ele em 2 partes. 1, reino presente. 2, reino futuro. O reino de Deus, ele é um reino presente e também um reino futuro. Como um reino presente, quando foram conversar com Cristo, Cristo disse assim: olha, não fiqueis cuidando aí que o reino de Deus vem com aparência exterior, porque ele não vem com a aparência exterior. O reino já está presente no vosso meio, mas ele não tem aparência. Ele disse assim: olha, quando eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque vos é chegado o reino de Deus. A expulsão de demônios é uma característica, é um sinal da presença do reino. Quando Deus atende a oração por uma cura, isso daí é um sinal que o reino de Deus está presente. Mas ele não tem uma aparência bela, porque na realidade esse reino presente não impede que aquele que participa do reino sofra perseguições. Não. Esse reino presente não dá um clamor para os seus súditos. O próprio rei, Jesus, não andou nesse reino presente em glamour. Bem pelo contrário, ele foi um homem de dores, de sofrimento, a ponto de ser pregado de uma cruz. Mas, no entanto, porém, ele foi um rei, ele é um rei. Então, ele, como profeta, ele falou sobre o reino. Ele falou sobre o reino presente e falou sobre também o reino futuro. Ele falou dos 2 tipos de reino. C, na página 18 aí. Como profeta, Jesus predisse o futuro. Aqui é a parte que nós gostamos. Rapaz, esta daqui, a gente vai longe. Quando a gente sabe que tem um irmão, uma irmã que tem esse dom, a gente vai longe. Hoje em dia eu não corro mais, né? Mas eu já corri muito. Já fui muito longe. Porque no início da conversão, então,
você fica abismado, né? Né, profeta da Paraíba? O camarada vai atrás mesmo, opa! Aqui a gente gosta, mas vamos ver lá. A profecia baseia-se no princípio de que a história não prossegue descontroladamente, porém é controlada por Deus, que conhece o fim desde o princípio. Ele revelou o curso da história a seus profetas, capacitando-os dessa maneira a predizerem o futuro. Como profeta, Cristo previu o triunfo de sua causa e do seu reino mediante as mudanças da história humana. Aí ele dá como referência aqui o capítulo 24 e o capítulo 25 do apóstolo Mateus. Mateus então escreve 2 capítulos falando sobre uma profecia no sentido de futuro. Jesus profetizou também o futuro. Está cheio de gente aí profetizando o futuro. Quando a profecia é de Deus, porque Deus tem o controle da história, aconteça o que acontecer, a palavra se cumpre. Se é Deus falando, a palavra se cumpre. Mas se não é Deus, pode juntar a minha fé, a tua fé, o nosso jejum, 24 horas de oração, sem parar por aquela causa. Se não é profecia de Deus, não tem fé no mundo que faça se cumprir. É jogar a fé fora. Então, qual que é a primeira profecia que você deve ter como direção da tua vida? A profecia de Cristo. A primeira profecia é essa, a profecia de Cristo. O resto tem que ser todo passado no crivo dessa profecia que está na Bíblia. Tá? João, escrevendo a sua carta, ele dá lá um conselho: não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito procede de Deus. Por quê? Porque muitos anticristos já têm entrado no mundo. Por isso, você tem que ficar com a barba de molho e sempre perguntar para Deus: é o Senhor que está falando? Tem que tomar esse cuidado. O Cristo glorificado continua o seu ministério profético por meio de seu corpo, a igreja, a qual prometeu inspiração. Então aqui entra uma coisa que nós falamos, mas também nós temos que tomar o cuidado para não apagar o dom dentro da igreja. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ser cauteloso para não cair na lábia dos falsos profetas, mas também temos que ter cautela para não proibir, não apagar o espírito profético no nosso meio. Porque na realidade, ele está falando aqui, ele é da ideia do continuismo, que os dons continuam para os nossos dias, e nós temos experiências que é verdade, existe o dom. Jesus Cristo continua agora falando na igreja através de pessoas que ele levanta com o dom. Tá? Até mesmo entre os tradicionais que defendem que o dom cessou, mas como que o camarada prega de domingo? Como que o camarada prega, traz um ensino de domingo ou dia de semana? Se o dom cessou. Tem umas coisas que os camaradas, que os teólogos inventam, que eles mesmos caem naquilo que eles inventam. Mas como? Você diz que cessou lá, mas você está pregando. E pregar o que é? Não é profetizar? Ou está falando só a abobrinha do coração, invenção? Só decorou então? Não está profetizando nada? Aí é como os pentecostais falam, não tem unção, né? Os pentecostais gostam muito de falar de unção. Ele prega, mas não tem unção.
Às vezes acontece, né? Então, ele concede o Espírito Santo para a igreja, está conosco, e através do Espírito Santo ele concede os dons. No meio desses dons está o dom da profecia. Então, Deus continua falando conosco pela palavra, nos dando revelação, iluminação na palavra. Deus fala conosco através de sonhos, de visão, tudo normal. Agora, só que tem um detalhe. Isso não significa que os cristãos devam acrescentar algo às Escrituras, que são uma revelação de uma vez para sempre. Mas, pela inspiração do Espírito, trarão mensagens de edificação, exortação e consolação, baseadas na palavra. Então, o que nós chamamos de cânon, o Velho Testamento e o Novo Testamento, já está fechado. Não se acrescenta mais nada nas Escrituras. Ficamos com aquilo que os pais da igreja trouxeram para nós e acabou. Tópico 2 aí, sacerdote. Sacerdote, no sentido bíblico, é uma pessoa divinamente consagrada para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifícios que assegurarão o favor divino. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo qual era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Hebreus 8:3. Então, nós estamos falando aqui de alguém que é mediador. Jesus Cristo, como mediador, ouviu 100% de Deus, sendo profeta, e falou para a igreja. Agora, nós vamos ver ele como sacerdote, porque o sacerdote faz o contrário. Para você entender e compreender o trabalho de um sacerdote, como mediador, o que o sacerdote vai fazer por você? Você está enrascado. Está enrascado com quem? Com Deus. Você percebe que você pisou na bola, você fez coisa muito grave contra Deus, mas você precisa então se reconciliar com Deus. Como que você vai se reconciliar? Como que você vai fazer? Bom, você precisa de alguém, um intermediário. Dentro do Velho Testamento, existia 3 intermediários, como nós falamos no começo da lição: profeta, sacerdote e o rei. Profeta nós já destrinchamos um pouco. Agora vamos destrinchar um pouco do sacerdote. Você quer se reconciliar com Deus? Para se reconciliar com Deus, você vai mandar um presente para Deus. Presente é dons, aqui dentro da linguagem. Você vai mandar um presente para Deus. Mas só um presente é muito pouco. Você vai mandar um presente e um sacrifício. Então, lá no Velho Testamento, existia a figura de 2 animais. Vamos dizer assim, olha, um era presente, toma aí, o sacerdote está na sua mão, você faz o que você quiser com o presente. E o outro era o sacrifício pelo pecado. O sacrifício pelo pecado tinha toda uma lei cerimonial. Colocava na mão do sacerdote, o sacerdote então levava aquilo ali para Deus, e você então ficava beleza com Deus, o negócio estava resolvido. O negócio estava resolvido. Bom, você estudando tudo aquilo ali no Velho Testamento, juntando com Hebreus, você vai ver que aquilo ali era uma cartilha. Aquilo ali era tudo simbólico. Simbolizava quem? O sacerdote Jesus Cristo.
Porque na realidade, o teu presente não limpa a tua barra com Deus. Você acha que compra Deus? Vou mandar lá um cabrito e um cordeiro para Deus. Ó, beleza, comprei o mais caro. Você acha que isso aí vai resolver o teu problema com Deus? Aí juntava que assim como existiu muitos falsos profetas, maus profetas, também existiu a rodo maus sacerdotes. Mas não era tudo filho de Arão? Era, rapaz. Era por herança. Você sabe como que é a herança, né? O pai, Samuel, andava numa retidão que aonde ele chegava o povo tremia. Quando ele ficou velho, que começaram a olhar para os filhos dele, falaram: rapaz, os teus filhos, Samuel, não andam no teu caminho não. Por isso que entra Jesus Cristo, e o escritor aos Hebreus vai falar que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele não é somente isso, ele é o sacerdote que anulou todo o sacerdócio do Antigo Testamento, está tudo anulado, agora só tem ele. É só ele. Então, como profeta, ele é perfeito, e como sumo sacerdote, ele também é perfeito. Mas o escritor aos Hebreus diz assim, e aqui está citando o escritor aos Hebreus, que todo sacerdote, ele tem que ter alguma coisa para oferecer, senão ele não é sacerdote. Mas o sacerdote humano lá, constituído pela tribo de Levi, araônico, eles pegavam o quê? Algo que o próprio adorador colocava na mão deles. Só que Jesus Cristo não faz isso. Jesus Cristo, ao mesmo tempo, ele é o sumo sacerdote e também a oferta pelo pecado. Ele consegue ser o dom, o presente para Deus, e também consegue ser o sacrifício para Deus. E tem mais uma, ele consegue satisfazer totalmente a Deus. E nessa conversa toda aí você entra como? Simplesmente com a mão estendida assim, eu recebo, mais nada. Mas é fácil, é tão fácil que é difícil de acreditar. Não é difícil de explicar, é difícil de acreditar, de tão fácil que é. É tão fácil que o camarada não aceita e acaba aceitando um monte de imposição que os espertalhões colocam sobre a cabeça do povo. E os camaradas rejeitam o evangelho da graça, mas abraça um monte de coisa aí, manda pagar 1.000, manda pagar 10.000, e o camarada vai lá e dá. Mas não aceita o evangelho da graça. Jesus Cristo é sumo sacerdote, é dom e é sacrifício. Olha que bom, que coisa esplêndida. Continuemos aqui. Depois do Hebreus 8:3, aí ele continua dizendo assim, no Calvário, Cristo, o sacerdote, ofereceu-se a si mesmo o sacrifício para assegurar o perdão do homem e sua aceitação diante de Deus. Sua vida anterior a esse acontecimento foi uma preparação para a sua obra sacerdotal. O Filho eterno participou de nossa natureza, Hebreus 2, 14 ao 16, e de nossas experiências, porque de outra maneira não podia representar o homem diante de Deus, nem oferecer sacrifícios. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está aqui defendendo a doutrina da encarnação. E o verbo se fez carne. Jesus Cristo, o Filho eterno, precisou e aceitou entrar no ventre de uma virgem para pegar a natureza humana, nascer
como criança, ficar todo cuidado, tudo que o homem passa, Jesus Cristo passou. A única coisa que ele não teve foi o pecado. Que na realidade, para existir um sacrifício, precisa de um corpo e sangue. Por isso que a primeira carta de João foi escrita. Por que a primeira carta de João foi escrita? Porque naquele tempo já tinha surgido algumas heresias no meio da igreja primitiva, e essa heresia ensinava que Jesus Cristo não veio, o Filho de Deus não veio como homem. Era uma heresia mais ou menos assim. Ensinavam a seguinte doutrina: Jesus Cristo nasceu, cresceu, aí num período da vida de Cristo, como ele alcançou um exemplo de vida muito grande, aí o Espírito eterno veio e pousou sobre ele. Ou seja, não foi, nessa doutrina, não foi lá no ventre de Maria. Então, num certo tempo da idade dele lá, com mais ou menos 25 ou 30 anos, eles não vêm ao caso, então esse Espírito veio e pousou sobre ele. Só que antes desse Jesus ir para a cruz, esse Espírito deu no pé. Se mandou. Aí João falou, mas espera aí, se alguém vem ter convosco e não ensina que Jesus Cristo veio em carne e osso, esse Espírito não é Espírito de Deus, é Espírito do anticristo, é o anticristo, não é verdadeiro. Se tem que aceitar em Cristo as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, numa só pessoa, de tal maneira que elas são perfeitas, tanto como filho de Deus, a divina, como filho do homem, a natureza humana. As duas naturezas perfeitas, aí ele pode ser o mediador entre Deus e os homens. Então ele tem que passar por todo o processo de tentação, porque veja bem, se você olhar para as Escrituras dizem que Deus não pode ser tentado pelo mal. Por que ele tem que ser humano? Porque na parte divina ele não pode ser tentado. Outra coisa também na parte divina, o eterno não morre. Como que ele vai na cruz do Calvário e vai morrer sem ter um corpo totalmente humano? Aí quando você olha na ressurreição de Cristo, quando ele aparece para os 11 discípulos e mais uma turminha que estava reunida, ele diz, olha, toque em mim, vede um espírito, não tem osso e não tem carne como vocês veem que eu tenho, pode tocar em mim, pode me apalpar. Então, os apóstolos, principalmente João, defende a ideia que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou com um corpo humano. Por isso que ele pode ser o sacerdote do homem, representar o homem na presença de Deus. Aí ele vai continuar dizendo aqui, o Filho Eterno participou de nossa natureza e de nossas experiências, porque de outra maneira não podia representar o homem diante de Deus, nem oferecer sacrifícios, não podia socorrer a humanidade tentada, sem saber por experiência o que era a tentação. Um sacerdote, portanto, devia ser de natureza humana, um anjo, por exemplo, não podia ser sacerdote dos homens. Aí ele vai dizer para ver o capítulo 16 de Levítico, o capítulo 8 a 10 de Hebreus,
O sumo sacerdote de Israel era consagrado para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifícios que assegurariam o perdão e a aceitação de Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia tudo isso. A diferença de Cristo agora é que Jesus fez um único sacrifício. E não se repete mais o sacrifício. O sacrifício é único. Deus aceitou. Qual que é a prova que Deus aceitou o sacrifício? A prova que Deus aceitou o sacrifício de Cristo é a ascensão de Cristo. Olha só, o sumo sacerdote araônico pegava o sacrifício uma vez no ano e levava no Santo dos Santos, uma vez no ano. Fora aqueles que eles faziam todo dia, mas uma vez no ano ele entrava no Santo dos Santos e oferecia o sacrifício. O sacrifício era feito fora e levado para dentro do Santo dos Santos. Jesus Cristo então veio até a terra, então fora do céu, fora do Santo dos Santos, foi crucificado, ressuscitou e entrou no Santo dos Santos, ou seja, no céu. Aquela ascensão que os discípulos viram e escreveram para nós ali estava sendo a prova de que Deus aceitou o sacrifício. Então, Jesus Cristo ascende ao céu, é recebido no céu, senta então com o corpo humano ressuscitado no trono do lado direito de Deus. Ali ele então toma o trono do sacerdote. Ele é sacerdote eternamente. Um único sacrifício. Agora ele está fazendo obra sacerdotal por nós lá, mas não de sacrifício. O sacrifício é único. E Deus aceitou esse sacrifício. Apesar de Cristo haver oferecido um sacrifício perfeito uma vez por todas, sua obra sacerdotal ainda continua. Ele vive sempre para aplicar os méritos e o poder de sua obra expiatória perante Deus a favor dos pecadores. Presta bem atenção, hein? Isso aqui é verdade. Mas ele não está oferecendo um segundo sacrifício. Ele intercede por nós? Intercede. Mas com base no mérito que ele já conquistou. Ou seja, agora lá, a obra sacerdotal dele, lá tem um outro nome também, que é o advogado, defendido ali na primeira carta de João, tá? Então toma muito cuidado aí, porque senão a gente vai falar, Jesus Cristo vai vir de novo morrer por nós, e se ele vir de novo, vão crucificar ele de novo. Não, não tem nada disso. Ele vai vir novamente, mas como rei, e não como sacerdote na segunda vinda, tá? Página 18 aí, rei, para nós fazermos fechamento aqui na lição de hoje, tá? O Cristo sacerdote é também o Cristo rei. O que eu falei no começo da lição? O que o rei faz? Ele faz justiça aos seus súditos. E quando a gente fala justiça, tem um jeito bem simples de entender o que é justiça da maneira correta. Justiça da maneira correta é punir o culpado e libertar o inocente. Sabe que nisso daí existe uma inversão de valores, né? Quem trabalha está preso. Existe uma inversão de valores nesse mundo que a gente vive. Os mentirosos são tidos como verdadeiros, como dizia um camarada que matou não sei quantos milhões de pessoas aí, uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. E ainda mais se eu tiver um microfone na mão e você tem que ficar sentadinho quietinho. Aí eu jogo você no chão, coloco o pé no seu pescoço, falo, ó, rapaz, eu sou ungido, o que eu falo tem. E tem uma, hein? Quando tiver, igual o pastor Pedrosa fala, se tiver 2 ou 3 unidos na mentira, você pode, com a verdade que for, você perde.
E depois a mentira vem à tona, assim mesmo ainda você continua perdendo. É. É, a gente ri para o negócio ficar mais leve, né? Oi? É. Mas o rei, ó, você começa a estudar os reis de Israel. Você tem que pegar, para exemplificar, os reis de Israel. Você pega Davi, beleza, teve os seus deslizes, mas no fim das contas a história diz que ele foi um bom rei. Você pega Salomão, também, o fim da história, né? Diz que ele foi um bom rei, apesar de ter gente dizer que ele não foi salvo, mas deixa isso para lá, né? Mas ele foi um bom rei. Depois você pega, meu amigo, Roboão, meu amigo, aquilo, olha, era cada um mais tranqueiro do que o outro. Ali parece que estavam disputando para ver quem que era o pior. Chega a um ponto, tem um aí que o pastor Pedrosa gosta sempre de citar, né? Dizendo assim, olha, ele morreu e nem não deixou saudades. No velório falaram assim, ó, morreu tarde, rapaz, devia ter morrido antes. O legado que ele deixou, rapaz, porque tinha uns lá que, apesar de ser tranqueira, ainda sem você vê lá o escritor falando assim, olha, as obras dele estão escritas em tal lugar, né? O cara ainda, porque, né, tem político aí que, você fala, igual os brasileiros falam, ele roubava, mas fazia, né? Não deveria ter esse tipo de frase aí, mas tem essa frase famosa, ele roubava, mas fazia, né? Você olha assim e fala, irmão, né? Então, aí ele fala, não, mas todo mundo rouba, né? Mas nós temos um rei, o rei Jesus. Ele vai voltar e vai fazer a justiça. Ele vai atropelar na porta, como está escrito, ele vai atropelar na porta o ímpio, ele vai matar o ímpio. Qual que é o maior ímpio que ele vai matar? Com o sopro da sua boca? O anticristo. Com o sopro da sua boca. Isso daí representa todos os ímpios. Todos os ímpios estão representados aí no anticristo, né? Ele vai fazer isso. Dentro do reino presente, assim como aconteceu com o nosso rei, acontece com os súditos do rei. Ele mesmo disse assim, olha, se chamaram de Beelzebul ao pai de família, que dirá aos seus domésticos. Então você anda aí na verdade, praticando a verdade, se vê muitas das vezes injustiçados, olha para Cristo. Cristo já predisse isso daí. Assim como fizeram comigo, vão fazer com vocês também. Basta ao discípulo ser igual ao seu Senhor. Não pode ser maior que o Senhor. O máximo que vamos conseguir é ser igual. E graças a Deus por isso, né? Ser igual já está muito bom. Não precisa ser maior que ele, não. E ele promete que vai voltar. Vai voltar e vai fazer o que é certo. Aqui, o autor aqui da lição aqui vai discutir que Jesus Cristo sempre falou como rei. Ele não negou que era rei. Ele disse, olha, eu nasci para isso vim. Ele deu testemunho diante de Pilatos. Ele não negou. Ele falou o que era. Ele disse que ele nasceu para isso. Ele se recusou a ser rei da maneira humana. Quando quiseram tomá-lo para fazer ele rei, ele percebeu que aquele tomar ele para ser rei era no sentido sempre humano, para empunhar uma espada, ir lá e fazer uma guerra contra Roma. Falou, não. Dentro da escatologia, dentro da profecia bíblica dele, Roma
ia ser dominada, mas não do jeito que os discípulos estavam interpretando, porque até os discípulos pensavam isso. Mas ele se negou. Ele se negou a isso. Mas ele nunca deixou de falar que ele era rei. Até na cruz do Calvário, ele crucificado, ele agiu como rei. Porque um dos ladrões disse: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O camarada percebeu que ele era rei, que ele ia entrar num reino, então lembra-te de mim. E ele então age dessa maneira, ele fala dessa maneira, e depois da ressurreição, ele diz: olha, todo o poder me é dado no céu e na terra. Todo o poder é dado a ele. É dado para ele por quê? Porque ele é rei. E como rei, ele é um intermediário entre você e Deus, e como sendo esse intermediário, ele vai fazer justiça para você. Mesmo que pareça tardio, mas ele vai fazer justiça. Porque se você for ver, foi negado justiça para ele. No julgamento dele, ele não merecia ser condenado na cruz do Calvário, mas negaram justiça a ele e crucificaram ele. Assim também no nosso dia a dia nos é negado justiça, mas ele vai voltar e vai nos fazer justiça. Amém? Na próxima aula nós damos continuidade na página